Olá, seja bem-vindo ao Papo com o Cerealista, o podcast da SERGS, Associação de Cerealistas do Rio Grande do Sul, e também do portal Agronovas. E aqui no Congresso dos Cerealistas também temos a nossa parceria com a SEBRA. E nós vamos trazer um tema muito importante no atual cenário do agronegócio brasileiro. Nós estamos com uma situação muito delicada financeiramente do produtor rural, depois da redução da lucratividade, as commodities que estavam lá em cima despencaram, o lucro está cada vez mais apertado, temos realidades de seca, de excesso de chuva, os problemas climáticos, problemas de mercado e tudo isso ainda atrelado a algo ligado à justiça, que é a questão da recuperação judicial. Vamos falar desse assunto com craques nessa área e pessoas muito sérias, o que é importante. São advogados de importantes escritórios aqui no Brasil. Ao meu lado está o Renato Buranello, ele que é sócio do UBSO Advogados, é também diretor do Instituto Brasileiro de Direito do Agro, uma voz ativa nesses temas ligados do direito do agronegócio. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Do Buranello eu passo aqui para o Thomas Miller, que é sócio da César Pérez. Do Lac Miller. Do Lac Miller Advogados, para também. Muito obrigado pela presença e esperamos a sua contribuição nesse debate. Obrigado você, espero contribuir. E aqui também à minha direita, o Nery Perim, diretor do escritório Nery Perim Advogados e Associados. Tudo bom, Nery? Tudo bom, obrigado pela oportunidade. E para a gente trazer a realidade do campo, a realidade do Mato Grosso, principalmente, onde está o maior número de recuperação judicial no país, está aqui o Jair Ruhoff, ele que é diretor da Binote Armazéns Gerais, é vice-presidente da SEMAT, Associação dos Cerealistas do Mato Grosso, a empresa lá de Lucas do Rio Verde, e sabe muito bem dessa realidade, vive isso no dia a dia. Tudo bom, Jair? Bom, gente, antes de trazer esse debate, eu quero valorizar os nossos parceiros aqui. A Carpan, especialista em máquinas de limpeza de grãos, é pioneira no modelo rotativo e também em trilhadeiras no Brasil. Parceria também com a Mídias Comunicação e Marketing. O agro está na era da inteligência artificial e a Mídias Comunicação é quem traduz essa nova linguagem, agência de marketing do agro. Olha, o dado é preocupante. Os pedidos de recuperação judicial no segundo trimestre de 2025 cresceram 32%, segundo dados da Serasa. Olha, a reformulação da legislação de recuperação e falência ampliou o acesso de produtores, inclusive pessoas físicas. Tivemos melhoras na legislação, mas também abriu um precedente muito grande para uma onda enorme de pedidos de recuperação judicial. Alguns realmente justificáveis, né? Mas outros sendo uma estratégia para alongar dívidas, enfim. E eu vou conversar com você, Renato. Que visão você vê de todo esse cenário? Onde nós estamos e como podemos sair dessa situação? Olha, ótima pergunta. Eu acho que esse momento tem sido único, assim, porque safra 24, 25, agora 26, 25, 26 também passando por isso. Você já relatou um número de pedidos aí bastante representativos. Já tomando conhecimento do próximo relatório Serasa, vai ter novo aumento. Então, o que a gente vê, né? Essa passagem que você comentou rapidamente no início. Menores margens, preço de insumos mais alto, crise climática em algumas regiões ou estados, né? Então, tem realmente uma questão financeira e econômica relacionada. Por outro lado, o tratamento que tem sido dado a isso, com esse aumento, né, exponencial de pedidos, nem sempre está representando verdadeiramente esse ponto. Acho que algo que é mais circunstancial, que poderia ser superado por alternativas de mercado, renegociação, reestruturação, através de fundos e outras oportunidades, acabam indo genericamente, de forma generalizada, na verdade, ao pedido de recuperação judicial. Nem sempre avisando e noticiando todos os efeitos de um procedimento como esse, é um procedimento doloroso, né, para o produtor também. Por outro lado, deixa toda a cadeia e os credores extremamente assustados, porque o que tem sido visto e aprovado dentre os planos são desasos de 80% a 70%, pagamentos de 10 a 15 anos. Se você trouxer isso a valor presente, como nós comentamos aqui, é não pagar. Então, isso não pode acontecer. Essa insegurança, essa instabilidade vai afetar o modelo de crédito, está todo mundo aqui relacionado. O que é?
setor hoje depende dos créditos obrigatórios ali do Sistema Nacional de Crédito Rural e incentivou, Lei do Agro 1, Lei do Agro 2, CPR, FIAGRO, CRA, tudo isso para o crédito privado, para buscar mais dinheiro de menor dependência do Tesouro Nacional. Insegurança jurídica, instabilidade, isso aqui recua tudo. Então, nós não podemos bater em Brasília porque está difícil, né? Um gasto público muito alto, pouca sobra para o agro e cada vez menor necessidade de dependência do plano viria com crédito privado, que está sofrendo esse momento, essa circunstância extremamente negativa de insegurança. Então, nós temos aí cenário agravado, né? Porque nós não temos um remédio para isso no curto prazo, esse efeito deve ser diferido para 26. Isso que nos traz maior preocupação. Né? Não está sendo, de fato, sanado essa questão. Então, eu acho que há um excesso, sim, o direito está dado e deve ser bem utilizado, mas há um excesso e esse abuso, eventualmente, vai prejudicar até o bom pagador, vai prejudicar aquele que, de fato, ali se mantém em dia, né, tem cumprido essas obrigações, mas, de certa forma, né, vai ser penalizado também por talvez um excesso, um mau uso de um instrumento que a legitimidade veio, mas, por outro lado, acabou alargando demais, abrindo demais essa porteira aí. Jair, conta pra gente a realidade lá do campo, né? O que você está vendo? Existem casos legítimos? Existe uma questão estratégica? O que lhe parece a realidade lá em Lucas? Assim, essa história, quando começou, a gente até levantou um debate e começou a entender um pouco a forma como isso foi vendido. Foi vendido uma solução que, na verdade, virou um comércio. E quando chegou na ponta e o produtor começou a acessar, ele criou algo que vai jogar contra ele. Então, no primeiro momento era uma solução e vira um problema futuro, porque o sistema, a cadeia em si, ela se autofinancia. Quando alguém quebra, ela não consegue se autofinanciar. Então, gera um problema futuro. Nós vamos chegar a um determinado momento em que o produtor não vai ter quem financie ele, porque a empresa fica com uma insegurança, ele não consegue gerar proteção para garantir o seu crédito. E a venda virou uma verdadeira negócio, virou vender produto. O RJ virou uma venda de produto. E há alguns casos, eu acho que tiveram algumas situações que realmente são merecedores dessa renegociação judicial ou extrajudicial. E o caminho da justiça, ele sempre é mais longo e mais doloroso. Então, quando se vendeu isso, não foi com o intuito de vender uma solução, sim se criou um negócio, essa é a palavra exata, virou um negócio. E isso prejudicou toda a cadeia. E nós, que estamos na ponta de fornecedores de insumos, ficamos desprotegidos. O que aconteceu? Nós tivemos que se reposicionar com documentação, aumentar o nível de documentos, partir para documentos que nos garantissem, como CPRs, alienação fiduciária. Então, e isso, além de aumentar o custo, porque toda vez que você tem que ir lá registrar um documento, aumenta até o custo. E você automaticamente vai ter que repassar isso para alguém. Então, nós tivemos muita dificuldade. E ainda agravado quando grandes players do mercado, e eu posso citar aqui a AgroGalaxy, quando ela entrou, então acabou rebentando o sistema. Então isso aí impactou muito e acabou, o crédito ficou muito caro. Então assim, onde era um negócio saudável, ele começou a ficar em risco. E eu me arrisco em dizer que se não mudar isso rapidamente, no máximo em 2, 3 anos o setor vai colapsar. Porque não fica insustentável o negócio. E assim, cada hora alguém se acha no direito de não pagar a conta. Porque é um absurdo você ter uma dívida, ou você pagar 70%. Você deixar de receber 70% e os outros 20% ou 30% renegociar em 20 anos, como o Renato comentou, é um calote legalizado, gente. É não pagar a conta. É só trazer isso para números presentes e você vai ver que isso aí zera a conta. Então, é a mesma coisa que você pegar aquilo e rasgar, vira pó. Então, assim, como é que você vai lá, faz um investimento, aplica um recurso e você simplesmente perde isso? Isso é dinheiro líquido. Toda vez que você não recebe uma conta, é dinheiro líquido no teu caixa.
Então você tem que gerar quantas vezes novas vendas para repor aquele caixa. Então fica assim, se me permitir um comentário, se isso não mudar, é melhor eu não vender do que eu ficar me expondo, alguém não pagar a conta. Bom, Miller, deixa eu colocar você, né, nessa conversa e perguntar o que tem que mudar para travar essa onda de recuperações judiciais. Tá, bom, boa. A primeira coisa que eu acho que nós todos a gente pode entender aqui, né, que sistemas de insolvência, recuperação judicial é um sistema de insolvência, né? Insolvência é algo ineficiente no mundo inteiro. Quando existe uma insolvência, seja do produtor rural, seja no caso da AgroGalaxy, seja o Pupim lá fora, seja o frigorífico Diplomata, seja qualquer um deles, aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, sistemas de insolvência são ineficientes. Só que no Brasil, as coisas são um pouquinho piores. No Brasil, para cada dólar, essa é uma conta que se faz muito no mercado financeiro, para cada dólar emprestado, existe uma expectativa de recuperabilidade de alguma coisa na ordem de 2 a 6 centavos. Ou seja, para o momento em que você empresta, Jair, para alguém e esse alguém vai para uma recuperação judicial, a gente tem que entender que a gente está num ambiente onde de 2 a 6% do dinheiro deve voltar. Faz essa conta de valor futuro, traz o valor presente, e isso é uma lástima. Isso é o que nós temos que combater. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que combater o que o mercado financeiro chama de recovery do crédito, a recuperabilidade do crédito. E para o produtor rural, a recuperação judicial foi como se uma janela tivesse se aberto e ele entendeu, puxa, eu vou entrar nessa janela. O que a cadeia de fornecimento de insumos e produtos para o produtor rural tem que entender? Essa porta já se abriu. Ela não vai se fechar. O produtor rural, ele vai aproveitar essa janela e ele vai entrar com a recuperação judicial. Algumas justificadas e outras inúmeras injustificadas. E nós temos que saber como lidar com aquelas que são justificadas e injustificadas. Porque o fato é o seguinte, entrarão. Uma das coisas que eu imagino que tem que vocês aprender, e isso eu conclamo esse aprendizado, a entender como funciona o comportamento do credor no ambiente de crise. Primeira coisa é essa, né? Entender o comportamento do credor no ambiente de crise. E existem instrumentos de defesa, você falou, os documentos melhor registrados, a alienação fiduciária bem registrada, a CPR bem registrada, tudo isso tem que ser feito. Aumenta o custo, vou repassar, é inevitável. Talvez sejam os chamados custos de transação. É o efeito do custo Brasil. Para tudo existe um custo de transação. E existe uma coisa que eu acho que as pessoas ignoram e os credores de uma recuperação ignoram, que é a possibilidade de você rejeitar um plano de recuperação, porque rejeitando um plano de recuperação, você tem um instrumento que ele é muito pouco utilizado, Jair, que é a montagem do plano do credor. E os credores ignoram, porque uma vez recusado o plano de recuperação, uma vez rejeitado o plano de recuperação, abre-se uma janela para que os credores formem bloco de controle e eles sim proponham um plano, e o seu plano de credor. Isso deveria ser aprendido, porque eu já atuei para devedor, eu já atuei para credor, eu já atuei para investidor, olha, andei em todos os lados de uma recuperação judicial. Eu sei como funciona do lado de lá do balcão e do lado de cá do balcão. Ninguém está preparado para se deparar com um credor que monte bloco de controle e diga, nós vamos rejeitar o seu plano, mas não porque a gente quer que você quebre. É porque a partir de agora a regra do plano ela é minha. E o legislador prevê isso. Artigo 56, parágrafo 1º, tem previsão expressa. Rejeitado o plano de recuperação judicial, podem os credores em assembleia solicitar que seja apresentado um novo plano no prazo de 30 dias por eles próprios, não pelo devedor. Então começa por aí, começa pelos credores entenderem as regras do jogo e aprenderem a jogar. Porque se do lado de lá eles jogam de maneira injustificada, você de maneira justificada vai aprender a jogar. E quando você aprender a jogar, você vai impor para o lado de lá mais cuidado.
Bom, vamos falar um pouquinho agora daquele produtor que está nessa situação financeira complicada, está com a corda no pescoço, e orientar esse produtor. O que ele deve levar em conta, Buranello, antes de tomar a decisão de ingressar com uma recuperação judicial? Olha, sinceramente, ele deve procurar o credor. Essa situação hoje ela está amplamente divulgada, ela é conhecida de todos. Então assim, e eu operando, e aí eu confesso a você, eu opero só para o lado do credor, posso dizer, as coisas mudaram. O credor está muito mais aberto a ouvir. Principalmente o mercado financeiro, que era mais arredio, né? Hoje ele quer ouvir, ele sabe a dor da RJ. Então procurar o credor, buscar, né, demonstrar de fato essa crise de insolvência, e aí algum caminho, né, parcelamento, pagamento aí de uma forma que se agregue garantias e ganhe certos prazos, enfim, isso muito é importante. Eu já estou vendo estruturas de fiagro, né? Por quê? Um dos pontos de liquidez que a gente notou em vários casos, né, e aí o caixa é rei, não só no agro, é que quando eu tive liquidez em safras anteriores, eu fui lá e comprei mais terra. Então, eu estou com terra e não tenho liquidez para pagar a dívida. Opa, vamos transferir essa terra para um fundo e o fundo carrega a tua dívida ao longo dos anos, 10 anos, e aí você recompra a posição do imóvel. Então, eu acho que essas alternativas, assim, que a gente possa levar o credor, dado um cenário que já está muito concretizado, materializado, vai atrair o credor para uma solução, para a busca de uma solução mais amigável, evitando, que Jair acabou de falar, de um excesso que já está sendo maltratado, está sendo mal trabalhado. Alguém está vendendo algo, um instrumento que não é uma verdadeira solução, né? Então isso tem custado caro a toda a cadeia. Eu acho que merece um melhor tratamento e tem essas soluções de mercado, né? Eu não estou falando aqui, tem outras questões que eu acho que é muito importante falar do crédito rural, de situações de programas específicos, a situação do Rio Grande do Sul. E eu faço essa distinção, né? Porque aí você pega uma situação igual a do Rio Grande, em determinados municípios houve, de fato, uma calamidade. Por outro lado, no nosso mercado aqui, principalmente Centro-Oeste, é renegociável. É algo que a gente pode repropor. E aí num plano que é combinado, não dependendo do judiciário. E como, Renato, como a própria lei prevê, né, as CPRs que impõem a entrega física, existe uma excludente, que é aquela possibilidade de caso fortuito, força maior, que é o caso do Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente separa isso num outro potinho, né? Agora, como o Renato falou, e o Nery aqui pode nos ajudar, né? Quando você tem uma situação de crise como essa, você é credor, você já está sabendo que a crise está se instalando. Você tem que agir antes, né? Porque senão você vai ser dragado. Você tem que se antecipar, senão você vai ser dragado. Agora, é muito importante, isso aí, olha, é inevitável. São coisas da vida e a gente tem que estar preparado para isso. Você tem que estar bem instrumentalizado. Hoje em dia as coisas são mais sofisticadas. Você não pode deixar elas soltas como antigamente elas eram, no fio do bigode. Porque se você deixar no fio do bigode, alguém vai encostar no ombro do produtor rural e vai dizer, poxa, mas será que tem aquele documento assinado? Isso não precisava do documento porque eu me comprometi com o Jair. Puxa, mas quem sabe agora, e daí na hora do aperto, né, ele vai pensar, ou eu ou o Jair. Né? Bom, deixa eu colocar então o Nery na conversa, Nery, para falar um pouco da questão do plano de reestruturação administrativa e judicial, né? Falando do produtor. O que dá para falar para esse produtor? O que ele tem que, de repente, antes de estruturar tudo isso, queria entender antes, para evitar até a recuperação judicial, em que momento é o sinal amarelo que ele pode, para lá, a situação pode entrar em colapso? É bom ouvir aqui do Renato se posicionando como credor. O que ele falou é exatamente o que nós pensamos. O credor, ele está sempre atento, sempre presente, ele não recusa uma conversa, uma sentada. Então, eu acho, e aí, Thomas, que o produtor precisa ouvir com muita cautela todo mundo, com filtro, porque existem quem vende uma solução que não é factível, existe aquela que é factível. No próprio manual Decreto Rural, nós temos uma opção já escrita. Em caso de incapacidade momentânea de pagamento, fazendo um requerimento e uma proposta de pagamento futuro, sentando com o credor, o relacionamento é tranquilo, explicando
mas sempre tomando o cuidado da boa-fé estar presente na mesa. Quando se apresenta um plano administrativo de reestruturação, se você precisar de 2 anos de carência, peça 2, não peça 5. Se você precisar de 5 anos para pagar 5 safras, peça 5, não peça 15. E o contrário também é verdadeiro. Se você precisar de 15, não peça 5, peça os 15. Senta de forma honesta, abra seu coração, mostre seus números, que os credores vão sentar e vão ser parceiros nessa proposta. Eventualmente poderá, principalmente aí, mais com o sistema financeiro e não com os fornecedores, alguma dificuldade. Existe um processo simples, judicial, que é o processo de alongamento. Você vai lá, junta um laudo de incapacidade, por questão... A nossa matéria-prima é água. Precisa chover e parar de chover na hora certa. E isso a gente não tem como controlar. O preço eventualmente despenca, o custo também. Quando gera essa incapacidade de pagamento, meus colegas sabem melhor que eu aqui, que toda a estrutura, desde a Constituição, da Lei Agrícola de 65, de Política Agrícola de 91, toda ela quer que a propriedade produza, atenda o interesse individual da família ruralista e também difuso. Nós estamos tratando de comida, de produção de alimentos, garantir emprego, evitar êxodo rural, favelização urbana e etc. Então, o sistema todo está criado para isso. E quando se discutiu isso na época Renato, lembra de 95, da securitização, a Lei 9.138/95, Thomas, tinha aquela discussão. Sistema financeiro bateu o pé e diz não. Faculdade é nossa em conceder ou não esse alongamento. E nós brigamos muito na outra ponta para dizer não, um direito subjetivo nosso. Chegou o STJ tratou do verbete da súmula 298, dizendo o seguinte, é direito subjetivo público. Reunido esses requisitos, ele tem direito ao alongamento. Então isso é um remédio simples, se pede eventualmente, na maioria dos casos, se obtém uma suspensão de tutela de urgência de cobrança, quer se garantir com a suspensão o resultado útil do processo, para não chegar lá no final, eu tenho direito, eu ganhei, mas aí consolidou a propriedade fiduciária, os bens foram tirados, então você mantém lá, e normalmente quando isso acontece, quando o juiz dá, e normalmente eles concedem essas liminares, o próprio sistema financeiro, Renato, fica mais acessível para ouvir aquela proposta que recusou no começo, e aí a gente sente e organiza de uma forma simples, não é traumática, a família continua na administração do bens e todo mundo coopera. Todo mundo coopera. E eu vou dizer uma coisa para vocês, colegas, eu tenho 40 anos de estrada. Eu não encontrei ainda aquele produtor que quis não cumprir com a obrigação. Eu não encontrei essa pessoa. E, eventualmente, quando ele vai para essa janela assim, de forma impulsiva, numa proposta mal vendida, desacompanhado do advogado correto, e aí isso a gente precisa falar aqui. Não é, Emílio? Ele não chega no lugar correto e ele bagunça todo o sistema que todo mundo reclama. Esse sistema tem que estar enxuto, esse sistema tem que ir para frente, tem que todo mundo se ajudar e trabalhar de forma uníssona. Nós vimos aqui hoje, durante esse congresso, todo mundo otimista, mas ainda não falaram os agricultores e a gente sabe que há um estocamento de dívida muito grande, nós estamos alavancados. Eu acho que nós precisamos, na verdade, de uma securitização. Está na hora do país pensar nisso. Nós fizemos isso em 95, deu certo. Nós dobramos a produção sem derrubar um hectare a mais em 10 anos, que o país é o que é hoje, em razão disso. Eu acho que nós estamos precisando de uma situação dessa. Porque num cenário desse, protege o credor, protege o sistema, protege o país e nós vamos para o patamar que queremos ir, de efetivamente produtores rurais com lucro, felizes, trabalhando todo mundo na sua atividade. Tá, eu vou ter que fazer um rápido intervalo e a gente já volta falando sobre esse tema delicado que é a questão da recuperação judicial. O campo não aceita promessas. Ele responde ao trabalho bem feito. É assim que se constrói produtividade. É assim que nasce a confiança. E é assim que a Carpan construiu sua história. Ao longo da nossa trajetória, escolhemos um caminho
ser especialistas. Ser pioneiros na fabricação de máquinas rotativas de limpeza de grãos e nas primeiras trilhadeiras do Brasil. Hoje, seguimos na dianteira, com a maior linha de máquinas de limpeza do país e a maior da categoria. Porque quem foca, faz melhor. Nossa fábrica é reflexo do nosso compromisso com a evolução. Investimos em tecnologia, em processos inteligentes e, principalmente, em pessoas. Carpan Agroindustrial. Pioneirismo e precisão em máquinas de limpeza de grãos e trilhadeiras. Foco em tecnologia. Compromisso com resultados. Carpan. Especialista em limpeza de grãos. Especialistas em fazer bem feito. No campo e nos mercados, cada segundo conta. Empresas do agro precisam comunicar com precisão, escalar presença e converter oportunidades. Somos a Mídias, agência de publicidade e marketing que entende o agro de ponta a ponta. São 20 anos como produtora de vídeos do setor, transformando expertise técnica em estratégia que performa. Da estratégia de conteúdo à publicidade de performance. Nosso foco é um só, o seu crescimento. Vamos escalar seus resultados no agro. Fale com a Mídias hoje. Mídias, comunicação que movimenta o agro. Voltamos aqui com o nosso papo com o cerealista para Carpan, especialista em máquinas de limpeza de grãos. Também Mídias, comunicação e marketing, agência de marketing do agro, para falar sobre recuperação judicial. E eu quero começar com o Jair, sabendo o seguinte, o que muda com o relacionamento do agricultor? No agronegócio se tem aquela história muito daquele relacionamento, da confiança. Isso acabou? Não vou dizer que acabou, mas a gente se obrigou a melhorar nosso limite de crédito, nosso estudo de crédito, colocar profissionais para realmente entender o negócio, confidenciar para vocês, nós temos uma equipe de campo que quando eles solicitam, faz o pedido, a gente solicita aqueles, não, escuta, como é que é a vida dele? A gente tem percebido que um custo invisível, que a gente começou a observar muito, chama-se custo social. Quando entram os filhos no negócio, antes era uma família, e agora são 2, 3 filhos, são 2, 3 famílias vivendo da mesma fonte. Da mesma unidade. Da mesma unidade. E aí entra assim, na nossa realidade de Mato Grosso, entra uma casa, entra uma família, entra uma caminhonete, entra mais uma viagem, quer dizer, todos esses custos, e ele só tem uma fonte de renda que é aquela. Então, aumentou, uma família aumentou para 3, 4, então isso aí, vivendo dessa fonte. Então, o custo social, que a nossa realidade é assim, quanto saco de soja ou de milho impacta o teu custo de casa lá no teu negócio? Então, a gente começa a somar tudo isso e começa a ver que esse custo, antes nós tínhamos um custo fixo de 8, 9 sacos por hectare, e ele está em 15, na média. Se teu custo de insumos, que está em 30, mais 15 dá 45. Se ele paga um arrendamento e colher mais uns de 15 sacos de arrendamento, 60 sacos. Quanto que ele colhe de média? Então ele já está para lá do risco. Aí entra custo de investimento de máquinas. Então essa análise mais criteriosa que nós estamos fazendo. Então nós estamos assim, procurando entender cada detalhe, porque cada saco que não faz parte da conta pode faltar lá na frente. E ele pode ficar alguém com dificuldade financeira. E quando ele deu o investimento, que ele comprou imóveis, comprou fazenda, comprou terra, isso começa a ter que sair daquela fonte. Filho veio, a família aumentou, eu preciso aumentar minha área plantada. Aí ele vai para a área de risco. Ele planta mais longe, começa a ter deslocamento, tem que aumentar o parque de máquinas, então isso começa a impactar naquela conta. Então tudo isso que a gente hoje nos obriga a fazer, e tem alguns clientes que a gente realmente entende que não temos condições de atender. É duro para quem vende dizer assim, muito obrigado, cara, mas eu não consigo te atender. Nós já chegamos a esse ponto, mas a gente teve que redobrar a atenção
e se profissionalizar também. Isso nos obriga, como empresa, a nós nos tornarmos mais eficientes em análise de documentos, coisa que antes a gente levava meio nas coxas, para falar um português claro, né? E agora a gente tem que tratar isso com mais atenção, tanto é que antes nós tínhamos uma pessoa que analisava crédito, hoje nós temos uma equipe numa sala independente, isolada do quadro, porque precisa muita atenção, porque é o nosso dinheiro que está ali. E quando aquele analista diz está ok, nós precisamos ter a certeza que realmente está ok. Então é isso que a gente teve que fazer, se profissionalizar e, além disso, nos aproximar do meio jurídico, né? Trazer um advogado mais perto, trazer para dentro de casa, dizer assim, me ajuda aqui porque eu sozinho não dou mais conta, que os embrólios jurídicos são grandes. Buranello, e como dá para ajudar esse credor? Olha, o que o Jair falou aqui, o depoimento precisava ser escrito e divulgado. O que eu acho, assim, ó, tem uma palavra hoje que é muito falada e talvez pouco compreendida, que é governança. Nós precisamos melhor governança do produtor e dessas relações integradas com os demais agentes da cadeia. Por que eu digo isso? Por exemplo, 2 itens assim que estão ligados à governança, né? Questão de gestão do risco, preço, precificação, né? A gente sabe que em anos bons a margem foi alta e teve uma aposta na safra anterior e nessa, dizendo, vou deixar a parte a fixar, porque eu vou correr um pouco solto. Índices de consultoria provaram que foi um dos menores deste ano, que passou, dos menores índices de fixação. Então, assim, houve uma aposta e a aposta deu ruim. Então, esse é um item. Segundo ponto, a área de cobertura do seguro. Eu sei que determinadas regiões não precisa tanto, outras precisam. O que eu só sei, a grosso modo, chegamos no país a ter 15% da área de produção coberta. Sabe quanto é hoje? Menos de 6%. Não vale a pena. Tem alguma coisa errada. O nosso modelo precisa mudar. Então, onde tem questões climáticas, onde é fatores de natureza, onde nós não podemos aqui controlar, o seguro tem que ser, como em outros países produtores, grandes produtores, eficiente nessa questão. Nós não precisamos estar sofrendo tanto no Sul. E nós estamos sofrendo. E as seguradoras também não estão felizes. Então, tem uma equação, uma irracionalidade, equação negativa. Nós diminuímos a área coberta, o país está crescendo em produção, os riscos estão aumentando. A insegurança climática é ainda maior. Está errado. Vai sobrar para alguém essa conta. Então, governança da produção não é dizendo mal ou ruim o produtor, é que o nível precisa subir, de todos precisa subir. Quando você subir o nível na análise de risco, na análise de crédito, é porque alguma coisa a equação estava fechando. Essa ideia do produtor chegar tarde e não olhar direito a questão econômico-financeira está levando essa dor ao evento largo e afetando toda a cadeia. É muito ruim ouvir o que o Jair falou. Para mim, isso é muito ruim. Porque a questão de confiabilidade no agro é fundamental. Por quê? Nós gastamos tudo antes, confiamos que tudo vai ajudar e dar certo para receber na frente. Se não houver confiança, o sistema colapsa. Thomas, para a gente encerrar, a questão confiança é muito importante, né? Mas o mercado ele é complicado e assim como existem advogados sérios, existem advogados que realmente tornam a recuperação judicial um negócio à parte num mercado negro, vamos dizer assim. Puxa, essa expressão é um pouco pesada, um pouco pesada, mas a despeito disso, a verdade é a seguinte, né? A recuperação judicial veio para ficar. Temos que engolir esse remédio amargo. Então, como ela veio para ficar, a gente tem que saber como lidar com ela. Como o Jair comentou, como o Buranello comentou, o Nery comentou. A gente tem que saber lidar com esse remédio amargo. A gente vai ter que engolir ele em algum momento. Uma coisa muito importante, além da própria profissionalização da relação entre fornecedor e produtor rural, que aí sim, você está próximo de um advogado, você está próximo de um time técnico, fazer análise de crédito mais sofisticada, isso é super importante. Mas isso está na etapa anterior. Vamos imaginar que a recuperação já veio, você já está dragado para dentro de uma recuperação judicial e aí não tem mais o que fazer, eu já estou dentro. Primeira coisa que tem que acontecer é os fornecedores eles têm que ficar mais próximos entre si e não cada um correr para um lado. Porque se cada um corre para um lado, vai acabar você correndo, pegando um pouquinho, você correndo, pegando um pouquinho, e a verdade é a seguinte, né? O primeiro que beber a água mais limpa vai pegar mais.
E aí o efeito de eficiência ele é baixo. Se vocês se juntarem, isso é muito importante, se vocês se juntarem, se vocês formarem bloco de compreensão inteligente do que é uma recuperação judicial, vocês têm condições de dominar o processo de recuperação judicial. E isso é importante. Por quê? Porque a grande verdade é a seguinte: banco, quando entra numa recuperação judicial, o seu crédito que está lá dentro numa recuperação judicial, ele passa a ser custo, porque você tributa PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social mesmo sem receber. Então o que o banco faz numa situação dessas? Ou ele tem um ativo mais seguro, a alienação fiduciária de um bem imóvel, em que ele vai lá e toma o ativo e realiza o prejuízo dele, ou ele simplesmente vende esse crédito no mercado secundário. E aí, nesse momento em que ele vendeu o crédito para o mercado secundário, vocês têm que estar de olho. Para quem que ele vendeu? Ele vendeu para um fundo que compra ativos estressados? Ele pode vender para você mesmo. Você, fornecedor, pode ser o agente comprador desses créditos para formar maioria e determinar qual é o ritmo e qual é o destino dessa recuperação judicial. Isso é muito importante, que o fornecedor aprenda a jogar o jogo. Rapidamente, Nery, para a gente encerrar, no olhar do produtor que tem que ter mais esse planejamento. O olhar do produtor é um de confiança. O produtor é um sonhador, ele está sempre confiando, isso que o Renato fala, ele está sempre confiando que a coisa vai dar certo, que ele é uma pessoa de alma limpa, boa, é a pessoa que está trabalhando de sol a sol, ele acredita, que nem escora coralina, ele planta com fé religiosa, ele é uma pessoa que planta com fé. Em qualquer parte do mundo, diz ela, tem um produtor plantando, recriando a vida. O trabalho do produtor e as cadeias que a gente está vendo aqui, todas elas dependem dessa ponta, desse trabalho. Tá? Então, o produtor também, ele precisa ser visto com mais respeito, não só falando agora da questão financeira, assim, mas a sociedade como todo tem que valorizar. Nós pegamos, por exemplo, o PL 480 nos Estados Unidos em 1950, depois a União Europeia criando o PAC depois de 51, transformando hoje, subsidiam, garantem renda, pagam, não é empréstimo, né? Tem toda uma cadeia de produção. Nós no Brasil aqui só temos, na verdade, a possibilidade de fazer um escalonamento em determinadas circunstâncias. E é isso que eu queria que o sistema credor percebesse isso, que ele é necessário estar nessa ponta. Ela é a parte mais importante dessa ponta. E quando ele tem essa necessidade, como o pessoal do Sul tem lá, que é gravíssima, 6 safras, coisa assim, senta com o seu credor, negocia com ele, evite a judicialização, encontre um momento, um caminho, uma forma dele poder fazer o pagamento, que eu tenho certeza absoluta que é isso que ele quer fazer. E ele vai trabalhar para fazer isso, vai ser fiel a você. Eu quero agradecer a vocês, a gente poderia falar mais aqui, é um tema complicado, mas necessário e importante neste momento. Entender o lado do produtor, principalmente o lado do produtor que está vivendo uma situação econômica muito complicada, né? É esse produtor que o cerealista quer ter do lado dele, é esse produtor que a gente sabe que é importante para o progresso do agronegócio. O Papo com o Cerealista fica por aqui, agradecendo a Carpan, especialista em máquina de limpeza de grãos, e também a Mídias, Comunicação e Marketing. Lembrando que o Papo com o Cerealista você pode acompanhar no YouTube, né? No Agronovas Brasil e também nas nossas redes sociais no agro.novas, além dos nossos parceiros, a Sergs no Rio Grande do Sul, a Sebra em nível nacional, nas redes sociais. Obrigado, até o próximo.